Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos ao Club Zona do Trader. Olha só, vamos fazer a nossa retrospectiva do dia 27/10 de 2020, o mini índice. Olha só, o dia de hoje ele foi bastante interessante e foi mais do que claro a confirmação de indícios de que o índice ia fazer uma retração do preço, certo? Não é nem a questão da retração da tendência, mas é fazer a retração, tá? E aí eu tenho um alvo aqui de 50%, que é o meu alvo dessa retração, pode ser mais, pode ser menos, tá bom? Mas assim, é muito fundamental que vocês analisem o gráfico diário. O gráfico diário define muito bem os próximos passos, tá? E aí assim, M15, olha só que lindo, e M5, tá? Então vamos ver aqui no M5 rapidinho. Essa altura, lógico que o meu gráfico já está bem bagunçado, com bastantes linhas aqui, tá? São pontos de gatilhos de proteção do preço que eu pude estar encontrando ao longo do tempo. E basicamente o meu gráfico no dia de hoje ele foi respeitando e movimentando, né? Dentro desses meus canais de suporte e resistência, mas foi uma tendência de baixa confirmada, tá? A gente falou ontem no vídeo anterior, tendência de baixa. Observe que os topos que estão, os novos topos que estão surgindo, todos eles estão ficando abaixo. No outro lado, os fundos também vão vindo mais baixo do que os anteriores, ok? E com isso a gente consegue perceber a tendência de baixa que a gente tem no movimento de hoje do índice, tá bom? Então vamos aqui rapidinho para poder a gente ver as oportunidades de entrada que o índice nos proporcionou no dia de hoje e a gente reconhecer alguns gatilhos de entrada aí, tudo bem? Então, olha só, logo de cara a gente tem o primeiro gatilho, tá? Aquele investidor mais arrojado, aquele trader mais arrojado e experiente, ele tem a noção do que ele está fazendo e, obviamente, ele reconheceu, e caso ele tenha esse suporte, essa resistência aqui, né? Ele reconheceu que a ponta compradora entrou em ação, com isso ela acabou resistindo. Ó, uma coisa, o análise de hoje, pela minha visão, ele é baseado no contexto que eu encontro no gráfico diário. Então, baseado no meu contexto do gráfico diário, eu acreditaria na possibilidade de uma tendência de baixa ou do preço começar baixando. O que eu apenas aguardei foi a confirmação desse rompimento para que eu pudesse tomar as decisões baseado no que o mercado está me mostrando que irá acontecer, certo? É muito importante, antes de você abrir sua posição, você ter em mente tanto o seu stop e tanto o porquê que aquela operação deve ser aberta no sentido que você está especulando. Então, logo de cara, a gente consegue ver de fato esse ponto, tá? Algumas pessoas sim poderiam ter entrado aqui e de fato aqui foi uma região segura para se abrir uma operação, tá? Logo em seguida, nosso preço se movimentou para baixo, a ponta vendedora entrou em ação, a gente tem um pequeno suporte aqui, ondas, tá? Teoria de Down. Logo em seguida, o que a gente tem, a ponta compradora mais uma vez não consegue movimentar o gráfico ao seu favor, deixando o engolfamento dessa região a partir desses dois candles, certo? Então a gente consegue ver nitidamente aqui esse ponto e esse ponto sendo engolfado. Aqui seria a nossa microconsolidação e logo em seguida a gente tem o rompimento dessa região. Você pode estar iniciando sua operação nesse ponto e estar trabalhando para poder fazer um trade objetivo, que eu inclusive fiz essa operação no dia de hoje. Então, um trade objetivo saindo aqui nesse suporte, tá? Para você compreender que linha é essa, você precisa assistir os vídeos anteriores, onde eu explico como tá executando esses procedimentos aí. Feito esse movimento,
Mais uma vez o preço, a ponta compradora entrou em ação com um volume muito bom desta vez, ó, um volume muito bom acima da média e faz com que o preço mais uma vez suba. Porém, este foi um candle, o primeiro candle da ponta compradora foi um candle de tendência. Esse candle de tendência foi confirmado por este candle aqui, que também era um candle muito forte, um Marubozu, tá? Porém, a ponta vendedora entrou em ação com bastante volume neste momento aqui, tá? E acabou que a ponta compradora devolveu é, basicamente 90% do movimento deste candle, né? Com isso, a gente só aguardava ter o engolfamento dessa região, mais uma vez, para estar o engolfamento, nesse caso, e o rompimento do suporte, para estar confirmando mais uma vez a tendência, né? A tendência de baixo, porque aqui a gente tem a baixa, alta, e aí ele desce, fazendo um pullback. Este daqui, este candle aqui, a gente pode considerar como um candle stop. Observe que o preço estava na zona do suporte, e aí o preço subiu aproximadamente uns 500 pontos, stopando qualquer um que estava com seu stop ao longo dessa região aqui, tá? Então quem defendeu sua posição neste candle acabou sendo stopado. Com isso, este ponto era o mais seguro para você marcar o seu stop aí, e o que o gráfico de fato mostrou no dia de hoje que aconteceu foi exatamente esse processo. Bom, com isso, hoje foi um dia fácil de se operar. A gente consegue visualizar a seguinte situação: a gente tem a confirmação do rompimento deste suporte, tá? A partir deste candle aqui. Então, aquele investidor, aquele trader mais cauteloso, provavelmente ele irá ou iria ter aguardado a confirmação do rompimento do suporte e aberto a operação logo em seguida neste candle aqui, beleza? Neste candle aqui, porque esse confirma o rompimento e aí ele iria estar trabalhando nessa região. Se você abre a operação aqui, o seu stop está nesse ponto, ou talvez você pode colocar o seu stop nessa região aqui. Se o preço voltar, infelizmente, foi um falso rompimento e que não foi o que aconteceu no dia de hoje. O preço, de fato, após disso, despencou, encontrou outra zona de suporte, outra zona de segurança do preço, e com isso o preço acabou tendo dificuldades para romper essa região. A ponta compradora ainda chegou a colocar um candle expressivo na área consolidada dessa região aqui, entre o suporte dos 50% do dia anterior, as bolinhas tracejadas, as bolinhas verdes, e com isso, após esse movimento, a gente tem outro engolfamento, que é nada mais nada menos que o rompimento do fundo anterior. E a ponta vendedora entra mais uma vez com bastante força, rompendo essa ponta. E com isso, a gente volta para o movimento de pullback. Ponta compradora volta. Observe como as coisas funcionam interessante. Precisamos apenas ter calma e paciência, né? Após a queda, a ponta compradora volta para testar o que? O suporte que virou uma resistência. Neste momento aqui, estava sendo testado como suporte. Após o rompimento com um lindo candle de força, um CF, a ponta compradora entrou com força e acabou elevando o preço para fazer o teste do suporte que era da resistência, desculpa, da resistência que era um suporte anteriormente, beleza? E com isso, mais uma vez a gente acaba confirmando um movimento de pullback. O preço trabalha, deixando vários candles, o mercado trabalha, o preço trabalha nessa região, deixando alguns candles de tendência de reversão, mas logo em seguida a ponta compradora mantém-se
firme, tá? E mais uma vez acaba rompendo essa região e com mais um candle de força aí, tá? A partir desse momento, ó, o que é interessante a gente perceber é o seguinte: a gente vem em uma tendência de baixa, a gente vem em uma tendência de baixa bastante expressiva, tá? Área consolidada, testou rompeu o nosso suporte, o preço voltou para testar ele como resistência. Observe que o preço não conseguiu em nenhum momento romper a nossa resistência aqui, que é nada mais, nada menos que 50% do dia anterior. Com isso, em ênfase, o preço acaba se deslocando para taxas e canais mais baixos, o que deixa bem claro a intenção de baixa presente. A tendência de baixa continua presente forte. Na real, a tendência de baixa só vai deixar de existir quando for feito características específicas, como a reversão, né, e a inversão do sentido dos topos e dos fundos. Tendência de baixa, a gente tem os topos e os fundos trabalhando desta forma, e tendência de alta, a gente tem o preço trabalhando dessa forma, certo? Só relembrando que vai acontecer nada mais, nada menos que tendência de alta, os fundos anteriores vão ser mais baixos que os fundos antecessores. Tendência de baixa, os topos anteriores vão ser mais altos que os topos antecessores. Só para relembrar aí. E com isso, o índice no dia de hoje, ele nada mais nada menos vai desenvolvendo pullbacks ao longo de todo o movimento, deixando bem claro topos e fundos expressivos. E a partir daí você consegue ver que temos regiões consolidadas, tá? Essas regiões consolidadas não é o melhor dos pontos para operar, caso você utilize scalping. Se suas estratégias for de scalping, é muito bom para você estar operando dentro da área consolidada. Fora isso, não é um dos melhores pontos para você estar operando, porque a gente não sabe necessariamente qual o sentido. Na verdade, a gente nunca sabe, né? Apenas quando quando o mercado informa para a gente, ele deixa sinais que nos dão a entender o sentido de movimento dele, como linhas de tendência, como tendência de alta e de baixa e regiões consolidadas, beleza? A partir daí o preço se desenvolve. Observe que após toda a região consolidada, a gente teve o engolfamento, e que é nada mais, o engolfamento é nada mais nada menos que a confirmação do rompimento, tá? A confirmação do rompimento dessa região consolidada se dá neste ponto. Então, o cara que foi paciente, ou ele entraria por este ponto aqui, dando fé na sua short line, ou então ele simplesmente aguardaria a confirmação do rompimento dessa região consolidada, iria abrir a operação neste candle aqui, e infelizmente o mercado fechou neste movimento, provavelmente uns 450 pontos baixo aí. Bom, o índice no dia de hoje não é muito bom para a economia brasileira, mas nós day traders não estamos interessados nisso e só seguir o fluxo do movimento. Mas o índice hoje apresentou nada mais, nada menos que aproximadamente 3.000 pontos de deslocamento aí do início até o fim. Opa. Então, do início até o fim aí a gente teve na casa dos 3.150 pontos. Salve, galera! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Clube Zona do Trader. Espero que vocês tenham gostado da retrospectiva do dia de hoje e que vocês possam ter adquirido algum conhecimento. Até breve, tchau, tchau. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram.